Fala galerinha, estamos aqui de volta no Corrente de Andrômeda depois de algum tempo bem parado aí no canal, mas estamos de volta na ativa. A gente vai fazer esse vídeo agora sobre Breaking Bad, espero que vocês curtam. Roda a vinheta! Para cada ação, há uma reação igual e também oposta, como na física do Isaac Newton. Assim também é no Breaking Bad, porque as atitudes do Walter White sempre tiveram consequências, mesmo que ele fizesse questão de fazer vista grossa para esse lado ruim das ações que ele praticava. Mas se a gente for listar os prós e também os contras, fica bem nítida a quantidade de coisas que o Walter teve que perder para conseguir aquilo que ele tanto queria ao longo de todas as temporadas. You know the business, and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. O criador da série, o Vince Gilligan, em entrevista ao New York Times, falou sobre um dos grandes temas da série, que toda ação tem uma reação. A história inteira se desdobra em uma única escolha, que ao ser diagnosticado com câncer de pulmão terminal, Walter White então escolhe cozinhar metanfetamina para prover estabilidade financeira para sua família depois da sua morte. Essa única decisão, essa decisão definitiva e intencional, desencadeia a reação de uma série de eventos que lentamente se espalha por 5 temporadas, sem deixar ninguém ileso. Toda a tentativa do protagonista de controlar o submundo do tráfico de metanfetamina com lógica e raciocínios calculados termina em fracasso. Há tanto caos, tanta entropia e tanta imprevisibilidade que não é por acaso que o nome de guerra do Walter White seja Heisenberg, nome do cientista cujo famoso princípio da incerteza mostrou que o mundo é em seu nível fundamental, saturado com essa imprevisibilidade. Run. Nós vemos quase sempre durante a série que a gente não pode prever com precisão toda a extensão dos efeitos que as escolhas dos personagens vão ter. Se pegarmos qualquer linha da história e examinarmos seguindo a sequência interligada de eventos relacionados a ela, a gente vai ver que esse princípio está sempre ali presente de maneira bem clara. Tudo que a gente precisa é tomar como ponto de partida uma simples decisão e seguir os seus desdobramentos até a conclusão lógica. Foi então que, para fazer esse vídeo, a gente resolveu então fazer um comparativo entre alguns acontecimentos do piloto e do último episódio da série, para ver como essa estrutura de ação e reação se comporta. It's easy money, till we catch it. DEA took all your money, your lab. Why don't you say the word and I'll take you on a ride along. You got nothing. Square one. Get a little excitement in your life. Someday. Logo na primeira cena do episódio do piloto, a gente é apresentado a paisagem desértica da série e uma cena que demonstra a falta de controle de Walter em relação ao contexto em que ele está inserido. O Walter White está fugindo em seu trailer com o seu parceiro Jesse desacordado e os traficantes Emílio e Crazy Eight adormecidos na parte traseira do veículo, até que ele acaba perdendo o controle, saindo da estrada e batendo num obstáculo. Aqui o diretor então opta por não mostrar ao telespectador qual é a ação tomada pelo personagem que deu origem então a essa confusão toda. A gente só vê que a reação do Walter, que ao ouvir o som das sirenes se desespera e começa então a gravar um vídeo para a família. O Walter se apresenta como um homem que infringiu as regras, mas se justifica dizendo que está fazendo isso pelo bem da família. A tragédia já era anunciada e ele está abandonando tudo, inclusive as suas roupas. A ação desencadeou uma reação que não pode ser revertida. Medo, ressentimento, culpa, esses são sentimentos que o Walter no começo da série, enquanto se despede da família e se prepara para confrontar a situação. Aqui a gente percebe o ressentimento do personagem que uma tentativa frustrada quase acaba cometendo suicídio. Mais tarde é que é revelado pra gente então que a ação que levou a isso tudo foi tomada no exato momento em que o personagem aceita o convite do seu cunhado Hank para acompanhar ele numa batida policial num laboratório de metanfetamina.
onde o Walter se desespera então com uma certa curiosidade pela imensa quantidade de dinheiro que a produção de droga proporcionava. Um simples e despretensioso convite do Hank, combinado com a frustração do Walt, a descoberta do câncer pulmonar e a perda total de esperança, fizeram com que ele escolhesse então sair da zona de conforto para entender como funcionava esse mundo do crime. Ainda falando do Walter White e do Hank, também é interessante a gente analisar o contraste dessa outra cena, que acontece alguns minutos antes do convite, onde o personagem se sente desconfortável e também inseguro ao manusear a arma do Hank. Se a gente for comparar com o último episódio da série, dá para notar como o Walter evolui e agora já manuseia as armas de fogo normalmente. E também como agora ele parece estar sempre no controle da situação, se sentindo bem enquanto monta a metralhadora, invade a casa dos seus ex-sócios e também chantageia eles, e até mesmo quando enfrenta o Jack e o bando de neonazistas para resgatar o Pinkman. Já o contraste que o diretor quer passar no piloto é que pela primeira vez o personagem está sendo apresentado a uma arma, um ícone da violência, e ele parece hesitar e recuar ao mesmo tempo que permanece com ela em mãos. Essa arma é mais uma escolha do Walt, mesmo que inconsciente, nos dizendo que estava por vir daqui para frente. Outro momento de destaque é quando o Walter descobre que tem câncer no pulmão. Essa notícia abala o personagem diretamente, fazendo com que ele reflita sobre a sua vida e principalmente sobre a sua situação atual. Ao saber da doença, o Walter dá início ao processo Breaking Bad. Essa cena na piscina com ele acendendo os fósforos e jogando na água reflete o Walter que irá queimar por pouco tempo e então irá se apagar. Angustiado e sem nada para perder, ele liga para o seu cunhado Hank. Essa pequena ação, por mais inofensiva que pareça em um primeiro momento, serve como um gatilho que dá início à Revolução Heisenberg. Já que nessa investigação que o Walter acaba se deparando com Jesse Pinkman, seu ex-aluno, que agora viria a se tornar o seu sócio no processo de metanfetamina, a simetria desse encontro entre os dois é praticamente idêntica à do último episódio da série, assim como a reação dos dois personagens. A diferença é que aqui, o Walter ainda não sabia o estrago que essa escolha iria causar na sua vida e também na do Jesse Pinkman. Antes de começarmos a produzir a droga, Jesse questiona o Walter sobre a sua motivação para estar fazendo isso. Jesse então deixa claro que ele fazia pela grana, mas guardava as dúvidas a respeito do objetivo do Walter. Walter diz ter acordado. Após descobrir o câncer, ele se libertou das amarras, da frustração, passando agora a agir com um novo propósito, que inicialmente consistia em conseguir a grana suficiente para deixar para a família. Aí a gente vê que o personagem passa a assumir as rédeas da sua vida, tomando em suas próprias mãos a decisão e não apenas reagindo a elas. Ele visava o objetivo final e iria se sacrificar em prol disso. Fazendo uma comparação bem simples, é um discurso semelhante ao empregado por Steve Jobs na Universidade de Stanford, quando ele menciona que quando você descobre que está morrendo, você não tem mais nada a perder, então pode arriscar tudo e fazer qualquer coisa sem se preocupar com as consequências. Está nu e não tem nada a perder. Essa metáfora continua muito presente no final da série, quando Gilligan utiliza uma referência na placa do carro do Walter com os dizeres "Viva livre" ou "Morra", fazendo alusão ao fato do Walter ter se libertado após ter descoberto o câncer e principalmente ter se encontrado produzindo metanfetamina. Fato esse que ele assume em sua última conversa com a Skyler, quando deixa bem claro que ele fez tudo isso por si e que era muito bom nisso. Aqui a gente sente a necessidade até mesmo do ego do protagonista que se transformou por completo. O homem que antes lutava pela família, mas que agora havia criado barreiras entre eles. O sujeito cujas decisões colocaram em risco a vida dos familiares e pessoas próximas, levando a mortes, mentiras e um rastro de sangue e dinheiro sujo. No final da série, a gente encontra o Walter buscando uma última saída para pelo menos deixar a grana para a família, para o seu filho e para a filha pequena, assim como livrar a barra do ex-aluno Jesse Pinkman, que acabou se transformando em um escravo do bando de Jack. No final das contas, não foi o câncer que matou o Walter, embora ele tenha debilitado o corpo, mas sim as suas ações, suas escolhas e, principalmente, a vontade de se libertar, viver e transformar que passou por cima de quem estivesse no seu caminho. A season finale conta nos seus últimos minutos o final da tragédia do Walter White, que agora olhava para o ferimento da bala causado pela própria arma. E contemplando pela última vez um laboratório de metanfetamina, ele cai no chão, esperando a morte. O barulho das sirenes começa a ecoar do lado de fora e as luzes da polícia se aproximam. A lei havia chegado, mas eles chegaram um pouco tarde. Heisenberg havia acabado de partir. Em seus olhos um sentimento de felicidade, de vivacidade e dever cumprido. Ele morreu em paz, fazendo aquilo que gostava.
Galera, eu sei que fazia bastante tempo que a gente não publicava nada aqui no Corrente de Andrômeda, mas podem ficar tranquilos, a gente está produzindo muita coisa, está escrevendo muita coisa e logo mais vocês vão ver muito mais vídeos aqui no canal. Então eu deixo um recado para vocês, se inscrevam, tá? Ajuda pra caramba a gente está com poucos inscritos, mas sei que contando com a ajuda de vocês a gente chega longe. Compartilhem o vídeo também, se vocês gostaram ou acharam que faltou alguma informação aí, alguma coisa no vídeo, deixa no comentário, viu? A gente aceita assim sempre boas indicações, bons comentários e vamos trocando ideia. O canal tá aqui para isso, pra gente conversar, pra gente bater um papo massa e trocar informação. Então, valeu, aperta o sininho e até a próxima!